Sejam muito bem-vindos, pedráticos! A galera que curte a pedra natural e acompanha o Pó de Pedra. Para nós é sempre um privilégio te receber aqui nesse seu novo jeitinho de se manter informado, de entretenimento, de saber de como as coisas estão. Você que está sempre conectado na internet em busca de um assunto novo, em busca de novos conhecimentos. Esse aqui é o canal, o Pó de Pedra é o canal que está aqui munindo você de assuntos relevantes, de temas que te fazem pensar, que contribuem com o seu conhecimento. E é por conta disso que nós começamos o Pó de Pedra Política, para você estar antenado, para você estar politizado. A população hoje, Coronel, está mais politizada, não está não? Ainda bem, né? Isso é importante, a gente precisamos discutir a política. Pois política não é só para o político, é para toda a sociedade. Então você que vota, você que tem opinião, você que percebe os efeitos da boa ou da má política na sua vida, você tem esse canal aqui para você dialogar, para você entender, para você compreender como que a política interfere no nosso dia a dia, no nosso meio. Falamos aqui recentemente sobre tantos assuntos relevantes, né? Eu te convido a você acompanhar, você que gosta de política, tem vários temas. Temos conversado com políticos com mandato e políticos sem mandato, gente que está na política, militando, operando, pensando a política. Todos nós somos seres políticos de alguma forma, né? Como eleitores, como apoiadores, como entusiastas da política. E hoje eu estou trazendo aqui um convidado mais que especial, que representa uma corporação que a mim me toca muito o coração, né? Que é a PMS. Você sabe o que é a PMS? É a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. E ele é Coronel Fabrício, e também exerce o cargo de vereador do município de Cachoeiro de Itapemirim, mas também é um pensador político, é um gestor, é um cara que trabalha com gestão de pessoas, com gestão de projetos. Tem muita contribuição garantida e aferida para a sociedade, em especial cachoeirense e espírito santense. E ele hoje tirou um tempinho para estar aqui com a gente, para poder falar um pouquinho de vários assuntos, sobre um pouquinho do seu mandato, para falar um pouquinho da visão dele sobre a direita no Brasil e no mundo. Vai falar um pouco de projetos que estão em voga aí, né? Nós estamos vivendo um momento turbulento da nossa política local. Tive com ele, a convite dele e da sua equipe aí recentemente, cobrindo um projeto maravilhoso, uma audiência pública. Vamos falar disso tudo aqui. Muito obrigado pela sua vinda, viu, Coronel? Obrigado. Eu que agradeço, e o papo sobre política é muito bom. Vamos conversar. Aqui, deixa eu te falar, você se elegeu, né, no primeiro mandato para esse ano agora, 2025, né? Você se elegeu em 2024, está nos seus primeiros meses de mandato. Você tentou alguma outras vezes? Foi uma ou duas vezes você veio candidato? Eu fui candidato a deputado em 2006. 2006. 2006. Uhum. E naquela época eu era capitão ainda. Uhum. E bateu na trave. Chegou perto de repente ganhar a eleição, mas não foi a vontade de Deus no momento. Foi em 2006? 2006. Uhum. E vivíamos um momento muito difícil no Estado, na época da segurança, né? E o debate era muito incisivo. Nós tínhamos problemas sérios na questão estrutural da Polícia Militar, da Polícia Civil, os demais órgãos de segurança. Nosso sistema penitenciário, na época, era um sistema falido, com mortes e rebeliões toda semana, e aquilo tocava na vida do dia a dia do profissional de segurança. Então, naquela época, a gente tentou organizar um projeto político dentro da corporação, e eu fui indicado pela região sul para concorrer ao cargo de deputado. E tivemos candidato no norte, em Vitória, no sul, e um deputado federal concorrendo à eleição. Nós conseguimos eleger o candidato do norte, o de Vitória e o deputado federal, que foi o capitão Assunção naquela época. E eu fiquei como primeiro suplente. Mas assim, mesmo que eu não ganhei a eleição, a participação foi muito importante, que a gente pode perceber que depois de 2006 para cá, a parte estrutural tanto das polícias, né, civil, militar, polícia penal, elas
mudaram. Até o sistema prisional do Espírito Santo hoje ele é modelo, né, na questão, tendo um tratamento do preso em referência a outros estados. Então foi uma briga boa, uma briga que valeu a pena, e hoje estamos colhendo frutos que o Espírito Santo hoje é um estado que tem crescido na questão da segurança. Nossos policiais são bem assistidos em questão de manutenção, em questão de estrutura, faltando só aquele detalhe, né, corrigir o salário. No estado do Espírito Santo são os piores salários do Brasil ainda para nossos policiais. A questão da estrutura foi toda corrigida. Mas depois dessa experiência em 2006, você só voltou a concorrer então agora? Concorrer a vereador agora. Eu tinha a impressão de que você tinha sido eu antes. Preferi terminar minha carreira. Eu era capitão na época e consegui chegar a major, tenente-coronel, coronel, e fui trabalhando dentro da Polícia Militar. E ano passado a gente recebeu o convite de ser candidato e eu achei que seria a hora de voltar ao debate. E aceitei o desafio e estou lá hoje na Câmara Municipal como um representante da segurança pública. Eu quero falar da política, mas antes explorar um pouquinho só essa coisa da segurança pública, antes da gente adentrar na política propriamente dita. Tudo é política aqui, mas antes de falar da sua carreira e dos seus projetos, o profissional da segurança pública, em especial o policial militar, ele tem vivido um momento social de muitos estigmas. Eu sou suspeito a falar porque eu não consigo, honestamente, enxergar o outro lado. Porque eu sou filho de militar, eu cresci dentro de um batalhão e morei, inclusive, num batalhão. Eu fui para ficar uma semana lá no 4º Batalhão do IBS, fiquei 6 anos. Vila Velha. O papai conseguiu lá, eu fui para fazer faculdade, papai conseguiu lá o major, que era comandante na época. Meu filho pode ficar aqui alojado. Hoje eu acho que nem seria permitido isso mais, na época eram outros momentos, mas eu tenho uma ligação umbilical com a Polícia Militar. Então como eu vi o meu pai trabalhando, vi a farda, a rotina da farda, eu engraxava a botina, o coturno do papai, tinha uma relação muito íntima. Então eu não consigo ver o outro lado. Mas eu vejo assim, a carreira militar, policial militar, ela tem sido muito estigmatizada por uma parte da população, né? Que desacreditou da polícia, que hostiliza a polícia, chama a polícia de truculenta, de violenta, você, na qualidade de um coronel, um cara que também tem uma carreira vitoriosa e celebrada na polícia, né, coroada aí com essa eleição, com esse mandato, com certeza, pela sua longa contribuição na sociedade. Como é que você enxerga isso? Por que isso acontece? Por que a população criou esse estigma aí? Uma parte, né? Quando eu falo população, nada aqui é de maneira generalista, não. É de uma maneira geral, a gente percebe que alguns setores da sociedade hostilizam a polícia. Por que você acha que isso acontece? Na verdade, nós vemos uma sociedade que ela, a todo tempo, ela precisa da polícia. Quando ela precisa da polícia, ela quer ter um policial para ela, para tomar conta dela. Mas no momento que ela tem que ser chamada a atenção pela polícia, ela não gosta, né? Isso é do ser humano. Mas eu estou 2/3 da minha vida na Polícia Militar. Entrei com 17 anos e aposentei com 49 anos. E assumi um cargo de vereador e me considero um policial militar. Mas eu me preocupo muito com aqueles que dão o valor da polícia, aqueles que precisam da polícia. Porque não existe a sociedade, de forma geral, não está preparada ainda para conviver sem uma força policial para gerenciar esses conflitos. Então, enquanto a sociedade não consegue evoluir a esse ponto de conviver sem a interferência de uma força policial para ditar as normas de convivência, nós temos que dar valor às polícias, né? Então, eu sou suspeito, nós temos problemas, com certeza, como qualquer instituição, não estamos livres. A famosa banda podre, não tem jeito, né? Tem tá jeito lá. de ser. Como tem na religião, como tem na política, como tem nas instituições, na medicina, em todo lugar. Então,
Mas só que eu digo uma coisa, na Polícia Militar, os maus policiais são punidos e são extirpados do seio da instituição, entendeu? Então, o policial corrupto, o policial que pega dinheiro do cara na rua, esses caras não ficam na polícia. Eles são mandados embora. Mais dia ou menos dia, a casa dele cai. A casa cai. Então, nós temos uma corredoria muito atuante que atua nesse sentido. Então, por conta de 1%, você não pode generalizar 99% do resto dos policiais. São policiais que dão duro dia a dia, eles enfrentam a criminalidade com peito para defender a sociedade. Eu falo que a polícia militar é a ponta da lança e o escudo de proteção da sociedade. É aquela que é chamada no pior momento, é aquela que atende socialmente. Nós fazemos mais parte assistencial que própria repressiva. Se pegar os dados da Polícia Militar, as ocorrências nossas, só em Cachoeira a Polícia Militar faz quase 5.000 ocorrências mês. E desses 5.000 ocorrências mês, a grande parte, chega a 90%, são assistenciais. De todos os tipos. Desde a mulher parindo lá, que você vai socorrer, claro, até briga de marido e mulher. Briga de marido e mulher, infelizmente, é uma ocorrência corriqueira e que assusta muito na sociedade. Não vamos chegar nesse ponto depois. Muito bem. E aí, cara, se tratando de momento atual da polícia, veio à tona um dado recentemente agora, que parece que Vitória está 60 dias sem um homicídio, né, cara? Vitória completou, acho que foi 30 dias, né? 30 dias sem homicídios. Mas é um ganho enorme, né? É uma vitória, né, vitória. Bicho? Uma vitória, né? E o que eu digo claro, é um tripé, né? Investimento, educação e fiscalização. Educação da sociedade. Você dá condição à sociedade entender que tem outros meios para seguir sem ser através do crime. Dá a opção. O investimento é você investir em estrutura policial, estrutura educacional, estrutura... Eu sou da época que faltava farda, né, velho? Hoje, graças a Deus, não estamos nessa fase mais. E o próprio governo, né, quando as coisas são boas, nós temos que bater as palmas para eles. E apesar de ser um governo sociológico, né, Partido Socialista, quando tem coisas boas, eu elogio. Falar, isso aí. Elogio, a gestão porque tá aí, né? A gestão está aí, uma boa gestão na questão da segurança. Menos de 2 anos foram contratados mais de 2.000 policiais. Isso é oxigenação. Esses policiais não são fabricados, eles saem da própria sociedade e vão trabalhar na rua. Eu te fiz essa pergunta, eu te fiz essa provocação antes da gente entrar no seu mandato, porque assim, você é um coronel, eu não estou falando aqui com um cara que acha o que é o cara que vive a realidade da polícia, né? Você aposentou? Vai para reserva remunerada. Vai para reserva remunerada. Mas é ativo, até ontem estava lá comandando tropa. Então não é qualquer um. Coronel, eu estou dizendo isso porque a gente sabe, você até falou de governo socialista, que o ministro da Justiça atual agora, por esses dias, 1 mês, 2, 3 meses atrás, estava tentando emplacar um projeto, né, de fazer um novo pacto aí federativo da Polícia Militar, em que queria surrupiar o poder da polícia, queria enquadrar a polícia, tentou, e vai tentar de novo em algum outro momento, mas enquanto eles estiverem no poder, mas tentou subjugar a polícia. Existe a esquerda, ela tem uma bronca com a polícia, é a que mais aciona a polícia, mas ela tem uma bronca, quando eu falo ideologicamente, de dizer que a polícia é violenta, que ela não serve, que ela está ali para assolar a sociedade, as comunidades e tal, aquela história de nós contra ele. Mas foi tentado emplacar aqui um projeto de lei, um pacto aí que ia... como é que chamou o negócio? Como é que é, Felipe? O nome do negócio lá, o pacto... Como é que é? Eles iam tirar o poder do Estado em gerir. De gerir. Esse contra o governo federal. Isso. Aí ia colocar condicionantes para o Estado receber verba para investir na segurança pública. Se a polícia se comportar, vamos dizer assim, recebe. Se enquadrar na cartilha deles, recebe recurso. Se não enquadrar, está fora. Você, como coronel, o que você acha disso tudo? Qual a sua opinião sobre isso? O que isso vai dar? Esse projeto é um projeto muito antigo, né? Esse projeto, ele toda vez é colocado em pauta, né?
Desde que eu entrei na Polícia Militar, eles falam nesse projeto da Federação das Polícias, né? Ele discute a união das forças policiais, policial civil com policial militar junto, uma unificação, Ministério Público junto. Assim, nem de tudo é ruim, né? Alguns projetos são interessantes, só que, como você disse, a esquerda quer colocar só o que interessa a ela, né? Quer colocar só aquela parte que interessa, da fiscalização, do comandamento. O comandamento das polícias seria feito pelo Poder Federal, não seria mais pelo estadual, não teria mais secretários estaduais de segurança, teria secretários nacionais de segurança intervindo na polícia. Isso. E a gente sabe que uma realidade no Espírito Santo é totalmente diferente do estado do Rio de Janeiro, de São Paulo. Cada um conhece a sua realidade. Isso aí não ia pegar bem, né? Então, eu peço à sociedade que fique sempre atenta nesses projetos, que não deixem passar, briguem, liguem para os seus representantes, seus deputados, seus senadores. Isso perigoso isso. Muito perigoso, porque assim, a gente não consegue entender o que acontece hoje com os nossos políticos, o interesse desses políticos em desproteger a sociedade, entendeu? Primeiro ponto foi a questão do desarmamento. Eu sou extremamente favorável que a pessoa de bem, treinada, preparada, tenha sua arma de fogo para se defender. E eles querem desarmar as pessoas de bem. Ponto. Segundo ponto, eles querem agora desarmar as forças policiais. Mas em momento algum ele discute aumentar o policiamento nas divisas, nas fronteiras, para evitar o tráfico de armamento para o nosso país. Então a gente percebe cada dia a proteção ao criminoso, autorizando cada vez mais a utilização de arma de fogo pelos criminosos, e por outro lado eles tendem a tirar a arma das pessoas de bem, e agora nessa discussão, nesse pacto federativo, e gradativamente desarmando as forças policiais. Então é um desconcentro muito grande, é um desfavor à própria sociedade, a proteção das vidas, né? E para mim não funciona e não deu certo, graças a Deus. Pois a gente estava pesquisando aqui enquanto você falava, para achar o nome exato, tem um nome, depois até o final eu acho. Porque a gente vê assim, uma situação política conflituosa muito grande, porque a gente sabe que o país ele tem um negócio chamado crime organizado, né? O nome já diz, crime organizado, é uma organização criminosa. Essa organização criminosa, essas organizações, elas estão cada vez mais infiltradas nas instituições, né? Elegendo representantes, interferindo em leis locais. Nada me tira da cabeça, com todo respeito, e isso é uma opinião minha como cidadão, que, poxa, não faz sentido, para eu não falar nenhum agravante aqui, mas não faz sentido líderes de facções criminosas sendo soltos à revelia dos seus crimes que cometeram, os criminosos agindo com um sistema de inteligência cada vez mais apurado, né? Mapeando regiões, montando estruturas físicas, né? Locais e logísticas de distribuição de droga, de distribuição de poder, de distribuição, né? Por exemplo, vai ver à tona agora o jornal, a mídia, transmitindo com muita naturalidade que existia uma aliança, um pacto, né, entre o PCC e o Comando Vermelho, né, que estava em vigor, de cooperação mútua, de paz. E aí aconteceu alguma coisa lá que eu não estou inteirado agora, não estou lembrando, mas que aí agora, a partir de hoje, aí a notícia, os folhetins aí, os jornais noticiaram, a partir de hoje, o pacto posto entre o PCC não está valendo mais, ou seja, elas vão brigar por território, vão brigar por poder, por dinheiro e tudo mais. Então não dá para se pensar um processo de desarticulação da polícia militar, da força militar, da força do braço armado, né, da instituição Estado, frente a um crime organizado que cada vez se organiza mais, né? Você não consegue medir essa equação. Tipo assim, o crime está desmobilizando. Então, legal. Então faz sentido a gente desmobilizar, claro, o poder de fogo, sim, da polícia, faz sentido você diminuir o efetivo.
Não, o crime está aumentando e você quer desaparelhar a polícia, né? Então é uma conta que não fecha, né, Coronel? Sim, a gente percebe agora no último ato do governo americano, né, que ele assumiu o governo novamente, Trump, ele fez, né, um mapeamento mundial dos grupos terroristas. Né, e dentro desses grupos terroristas ele colocou o PCC, né, e o Comando Vermelho. Porque tem todo o enquadramento no grupo terrorista. Todas as características claro, de ações. Praticam sequestro, praticam homicídios, matam autoridades, fazem extorsão, sequestram, trazem armas e movimentam milhões de dinheiro. O nosso governo pediu a desclassificação e considerou que não existe terrorismo no Brasil. Então, de certa forma, nos assusta muito, né? Você receber uma ajuda de um governo, uma proposta de uma ajuda de um governo que é o maior poder bélico do mundo. Maior poder bélico, maior poder de inteligência. Sabe onde, via satélite, estão todos os criminosos, todas as armas de fogo, onde que acontece o tráfico. E você recusa uma ajuda dizendo que o Brasil não precisa de ajuda para combater o PCC. Inclusive, eu assisti ontem, complementando o que você está falando, tem um seriado lá na Netflix, lá contando o governo americano monitorou, cara, com precisão local o Osama Bin Laden durante muito tempo antes da execução. A intenção. Então, nisso que você está dizendo, eles têm capacidade de mapear, zonear onde esses caras estão agindo. Tem um infravermelho ali, tem um mapa de zona de atuação dessa galera. Então, assim, eu estou falando aqui com um profissional de segurança pública, um coronel da Polícia Militar, um comandante de tropa, um cara que tem experiência. Quantos anos de polícia? 32 anos. 32 anos de carreira. Nós não estamos brincando aqui de achar alguma coisa. Agora, coronel, para finalizar essa parte introdutória aí, nem tudo é coisa ruim, tem muita coisa boa também. Eu queria que você elencasse aí para a população que nos assiste, de maneira geral, tanto da Polícia do Espírito Santo, quanto a sua percepção em relação à segurança pública no Brasil. O que você acha também que foi avanço, o que a gente melhorou, quanto corporação, Constituição, quanto aparato de segurança? Sim, primeiro que eu falei, né, os investimentos aconteceram. Depois de muito tempo de luta, os investimentos chegaram. Hoje nós temos as melhores viaturas, os melhores armamentos. O efetivo está sendo recomposto de forma gradativa, porque você não contrata um policial do dia para o outro. Você tem que fazer uma academia, treinar preparar e botar... o cara. Concurso público, investigação social, tal. A questão do projeto Estado Presente funcionou. O que é o Estado Presente? Estado Presente, o governo do Estado ele loteou os principais bairros do Espírito Santo que acontecia o maior número de homicídio. E fez tipo um mapa do crime. E lá ele falou: o que está faltando nesses locais? O que o Estado não está levando para esses locais que faz a sociedade não acreditar no Estado e se vincular aos criminosos? Tinha aquela proteção criminal e esses criminosos faziam o que queriam nesses locais. E Cachoeiro teve um bairro elencado para isso, que foi o bairro Zumbi, que na época era um bairro muito violento, um bairro que toda semana tinha 1 ou 2 homicídios, como o bairro da Penha, Vitória, como Vila Velha, Flechal, enfim, Cariacica, Alto Laje. Então esses bairros foram monitorados e o Estado levou a garantia básica que o cidadão precisava. Saúde, saneamento, levou iluminação pública, levou educação e junto com isso tudo levou a Polícia Militar e a Polícia Civil. E lá foi criado um cinturão de segurança, as polícias foram se introduzindo na sociedade novamente, aquele que você falou, aquela falta de confiança foi resgatada e as pessoas que estavam acuadas pelo crime começaram a participar da segurança, começaram a levar as demandas da segurança, começaram a ensinar as forças policiais o que eles tinham que fazer nessas regiões para combater o crime. Isso foi feito em 10 anos, né? E hoje estamos colhendo esses frutos. Então o Espírito Santo já chegou a ter quase 3.000 homicídios no mês e no ano passado foi menos de 900 homicídios. Então uma queda drástica, uma queda que ainda existe muito homicídio, sim, mas a tendência desses crimes eles irem abaixando cada dia mais. Deixa eu te falar, estava em voga aí outro assunto polêmico, o uso das câmeras na operação policial. O que você acha disso? Eu sou extremamente contra. Sou contra porque
eles alegam que iam estar vigiando o policial, né? Eu acho que tira o dia a dia do policial, a liberdade dele de se comunicar com outro policial, a liberdade de trabalhar, não que vai revelar algum tipo criminal que ele está praticando. Nós temos muitas formas de provar que o policial trabalhou mal ou não trabalhou, né? E já é muito difícil trabalhar o dia a dia. A vida do policial é muito difícil. A vida do policial no dia a dia, o policial é muito difícil e muito arriscada, entendeu? Então eu sou contra, não sou favorável, eu não aceitaria, como fosse comandante, colocar essa câmara. De repente, podia ter o meio termo, né? No momento de chamamento de ocorrência, essa câmara ser acionada, entendeu? De repente, no atendimento, na hora H da ocorrência, no clamor, na troca de tiro, vinha funcionar essa câmara. Não o dia a dia, o policial no seu afazer, na viatura, batendo um papo contra o policial, ser gravado 24 horas. Isso é um absurdo, isso é uma falta de privacidade também do cara, né? Tirar o direito do policial. Mas o cara tá trabalhando. Mas o cara é um ser humano, pô. O cara tá ali... tá ali, numa hora ele conta uma piada, vai se conta um colega, sim, claro. Tá patrulhando, lembra um assunto familiar, o cara comenta com o outro, isso vai ficar gravado? É complicado. Eu sou a favor também que coloque as câmeras em todos os políticos também, por que não? Coloque em todos os políticos, nas sessões, nos governadores, nos secretários, coloque em todo mundo. 24 horas por dia, vamos ver o que eles estão fazendo. Eu tô lembrando de um caso aqui, cara, e é engraçado, né? Viralizou, pô. Isso aí agora já não é assunto mais, as coisas na internet vêm e vão muito, muito, muito rápido, né? Mas me lembro que, recente, há pouco tempo, rolou um caso de um policial até capixaba, que foi lá no boteco lá, e deu uma bronca no caboclo lá, que tava batendo, espancando a mãe dele. Aí ele deu uma bronca. E eu conheço, pô, eu conheço aquela situação. Não foi só uma bronca, né? Não, escuta só. Deu um conselho mais íntimo Ele dele, foi dar uma bronca no cara, mas na hora que você tá na flor, o cara com aquela cara de mongoloide, né, aquela coisa assim, o sangue do cara vai fervendo. Ele foi e deu um safanão no cara. E isso viralizou e tal. Ele tá errado, mas às vezes uma câmera dessa vai expor o cara numa situação muito difícil também, né? Aquela situação ali foi um fato isolado, um excelente policial. Um policial, ele tem uma ficha limpa, né? Limpa. E causa um deslize, né? E naquele dia, ele já tinha entendido a 4ª vez aquele entendimento que a mãe havia sido vítima pelo próprio filho de agredir a própria mãe. A mãe, a mulher acamada, né? O filho ficava pegando dinheiro dela para ir para o boteco beber. E quando a mãe não negava o dinheiro, que é o direito dela não dar o dinheiro para o filho beber, ele agredia a mãe. Então, quando o policial chegou, ele já estava nas últimas já. O cara toma as dores. E respondeu para o que ele praticou, já foi punido e está de volta ao trabalho, entendeu? Tá. Que ele não vai fazer mais isso. E Deus abençoe você, meu querido. Deus abençoe sua vida. E foi com carinho. Juízo, né? Juízo. Não foi tão grave, foi com carinho. Não se exaspera mais não, cara. Conta até 10. Coronel, então vamos lá. Aí já não é mais o Coronel Fabrício. Agora eu quero falar com o vereador Coronel Fabrício. Você está nos seus primeiros meses de mandato. Ser vereador é aquilo que você imaginou que ia ser mesmo? É mais, é menos, é bom ou é pior? É melhor ou é pior do que você está vendo lá a realidade da Câmara? Na verdade, eu ainda não consegui sair da farda, né? A gente dá sonho que eu estou trabalhando ainda, mas nós estamos com uma Câmara Municipal renovada, né? Nós estamos renovada, bastantes vereadores que entendem, né, o posicionamento de cada político, ele sendo direita, centro ou esquerda. E nós temos aprovado tudo aquilo que é de bom para a nossa sociedade, que é de bom para a nossa comunidade de Cachoeiro. E eu estou gostando de ser vereador, estou gostando, meus projetos são todos direcionados à proteção dos mais desfavorecidos, aqueles que precisam do auxílio do município. Eu prego muito em prol das crianças, em prol dos nossos jovens, em prol das principais vítimas de violência, que são as mulheres e as crianças. E agora os idosos, né? O último acontecimento do INSS aí só comprovou que, apesar de serem violentados pela sociedade, pelos seus parentes, agora é pelo próprio Estado, né? E nosso projeto é exatamente isso aí, cara, é dar condição para as forças policiais conseguirem fazer um bom trabalho e combater diretamente a violência em nossa cidade. Meu trabalho é exatamente isso daí, dar condição
para nós tirarmos a mão de obra do crime. E como é que você tira a mão de obra do crime? Você trazendo as crianças e os jovens para o lado do certo. Não deixar ser aliciado pelo crime, provando que o crime compensa, mostrando que o crime traz vantagem. Tem que mostrar que o crime só traz dor e mágoa. Entendeu? Então, nós estamos com esses projetos e não tenho medo. Eu sei que a gente é atacado por grupos criminosos, por sociedades que não entendem dessa forma, mas a gente está preparado para aguentar esse tranco. Como 32 anos também, eu digo que eu, como candidato a vereador, eu não tive voto dentro de presídio, nenhum criminoso votou em mim, porque sabia que minha postura não ia ser diferente dentro da Câmara Municipal. Mas você teve voto no presídio sim, cara. Não, de policiais penais, com certeza. Dentro do presídio preso, não. Policiais penais, com certeza. Mas Tô brincando, fazendo brincadeira. Então a gente trabalha dessa forma, cara, e tá dando certo, cara. Essa semana a gente aprovou uma lei bacana, entendeu? Tô muito feliz. Aí, então, o microfone tá com você. Conduz aí, quero que você faça um balanço aí até agora. Nós debatemos muito com a Câmara, aprovamos um projeto que a gente veda, né? Dinheiro público para ser gasto com qualquer tipo de show e evento que venha fazer apologia ao crime, a facções criminosas, a prostituição infantil, ataque a autoridades policiais. A gente não é contra nenhum tipo de cultura, a gente é a favor da cultura. A cultura que faz a inclusão dos jovens, a cultura através da música, através do esporte, que faz a inclusão do jovem na sociedade, que leva o jovem para o mundo. Muitos jovens saem das drogas, saem do crime, através da cultura, que vai ser um artista, vai ser um cantor. Muitos já aprovaram isso aí. Mas não precisa fazer apologia ao crime. Aquele que vai fazer apologia ao crime não vai ter dinheiro público do município para fazer. Não interessa qual tipo de música ele canta, se é samba, se é rap, se é funk ou se é pagode. Se for fazer apologia ao crime, não vai ter dinheiro público. Dinheiro público para esse tipo de coisa não, porque você, tirando essa forma de incentivo, você tira na origem, que é a criança. Muitas crianças são fãs desses criminosos, fantasiados de artistas. Esse fantasio patrocinados pelos grandes traficantes, pelas grandes PCC, Comando Vermelho, patrocina esses artistas, como patrocina também os políticos, para poder incentivar as crianças crescerem achando que o crime compensa, o crime é normal. Eu quero ser um criminoso, não quero ser um policial, não quero ser um professor, não quero ser um juiz, não quero ser um advogado. A criança já cresce pensando isso, porque as músicas levam para isso. Algumas culturas, alguns teatros, eles fazem exatamente o seguinte, no final ele matando o policial. Pô, aqui não, cara, nossa cidade não, nossa cidade é tradicional. Nós somos tradicionais, a gente não pode aceitar isso na nossa cidade. E outra coisa também, a nossa lei é para criança e jovem. Se o adulto quiser ir para um show desse, que vá. O adulto já tem, a sua mentalidade já está convencido, já está pronto para assistir a sociedade. O cara que já está contaminado já era, não. Já perdemos esse cara. Já perdemos ele. O cara que tem aversão às autoridades policiais, que prefere o crime que combater o crime, esse cara já se perdeu. Ele vai ficar sempre ali, escondido na sociedade, esperando uma oportunidade. E quem segura esse camarada é exatamente as forças policiais. Porque o dia que faltar a força policial, ele vai para a rua saquear, vai para a rua roubar. Fica 2 dias sem polícia na rua. Nós já fizemos isso em 2017, vocês esqueceram disso. Cachoeiro nunca presenciou um fato tão horrível daquele. Ficamos 24 horas sem polícia, foi todo mundo para a rua roubar. Foi mais de 24 horas, pô. Foi vários dias. 24 horas ficamos sem polícia nenhuma. Zero. Mas depois eu consegui botar alguma coisa na rua. Eu mesmo fui trabalhar na rua. Eu encontrei você lá, cara. Sim. Eu no primeiro dia, não sei se você vai lembrar disso. Claro que eu lembro. Tava aquele menino ali de Rio Novo ali, oh meu Deus. O Fabrício? Tava Fabrício. Coronel Fabrício. Eu cheguei, não tinha ninguém na rua. Sim, e tava nego tocando um terror. Eu falei, cara, eu vou lá nesse negócio pra ver. Aí eu montei de moto. Rapaz, a cidade tava um breu. Rapaz, eu nunca vi. Fantasmagórico. Você lembra disso, né, cara? Pô, cara, foi um sonho esse troço ainda. Aí tava... Pois é, foi um troço assim, um terror. Aí eu fui lá, falei, não, vou lá na rua. E fui lá, de moto. Aí tava o Fabrício lá, Capitão Fabrício. Beijão pra você, meu querido. Aí comecei a conversar com ele, daqui a pouco chega... Na época você já era coronel? Eu era major e o Fabrício era capitão. Né? Fabrício era capitão.
Fabrício foi pra reserva, não? Não, o Fabrício tá nativo, Tá ele é nativo? coronel hoje. Coronel? Coronel? Tá comandando hoje o 3º CPR no meu lugar. É Um abração pra você, querido. Outro abraço também. Foi meu aluno de sax. Sim, meu irmão, trabalhamos juntos. Fabrício, saudade de você. Tem que trazer você aqui pra falar também. Aí tava Fabrício lá, tava um troço assim, a boca miúda, a cidade abandonada, mas Fabrício falou comigo. Eu fiz na época eu tava com um negócio, um canal lá, Eu Amo Cachoeira, aí Fabrício, Bruno, ele até me falou depois, me mandou um áudio, isso deu uma bronca danada, porque a galera não queria que fosse. Ele falou, Bruno, meu compromisso é com a farda. Eu tenho compromisso comigo, eu tô aqui. Aí, Major Fabrício, né? Hoje é coronel, chegou lá depois. Oi, coronel, como é que tá o senhor, Fabrício? Aí fizeram uma contençãozinha ali, local, né? Com poucos homens. Mas foi uma coisa feia. Aquela greve da Polícia Militar, você que é de fora do Espírito Santo, tá ouvindo a gente aí, a gente sofreu foi em 2016, né? 17. Nós sofremos uma paralisação, uma greve general, que aqui começou a espalhar pelo Brasil, né? Acho que teve um outro estado, acho que foi Rio Grande do Norte, Bahia teve que fez um movimento e tal. E aí conseguiram conter, mas foi um negócio assim muito triste. Foi uma página negra na nossa. Exatamente. E você estava lá, é bom. Eu estou aqui registrando isso anos depois, nem saberia que eu teria essa oportunidade. O Coronel Fabrício não fugiu da responsabilidade, estava lá conduzindo a tropa na rua, no momento de greve generalizada da corporação. Eu tive lá, cara, várias vezes. Agora tá me vindo algumas lembranças aqui. Na época eu sempre mexi com música, louvor na igreja, né? E aí a gente foi lá dar suporte espiritual pra galera no 9º Batalhão. Lembro disso. Foi bacana. Eu, Reverendo Áureo, até o Anderson Freire foi uma vez. Você lembra disso? Eu tava com ele lá, com o pastor Áureo. Mas o pastor Áureo, tô lembrando aqui daquele episódio, pastor, não, Bruno, vamos lá. A gente foi lá orando, rapaz, tinha policial que chorava, irmão. Chorava. Claro. E aterrorizado com aquilo, porque o cara também não queria ir contra a tropa, mas também não queria deixar o crime crescer. Foi um negócio difícil demais. Rapaz, eu fico até arrepiado de lembrar aquilo. Foi barra pesada. Foi um momento muito difícil, um momento que... Vai caindo no esquecimento, né, cara? Mas foi um fato. Nós, como comandantes na época, né, a gente entendia a situação. O governo, na época, a todo instante não quis conversa, fez um bloqueio com os policiais e para piorar, começou a ameaçar os policiais, mandar os policiais embora, aquela queda de braço sem fim, que, assim, graças a Deus, né, a gente não exigiu, não obrigou que nenhum policial fosse para a rua, mas alguns se foram voluntários e foram para a rua. A gente não estabeleceu totalmente a ordem da cidade, mas os saques foram assim, controlados, né? Mas então, eu voltando ao assunto da sociedade, daqueles que já estão contaminados, exatamente aconteceu aquele dia. Se a gente gerar uma nova geração de jovens, né, que vão crescer sabendo que isso é errado, é muito importante. E onde que entra mais na mente do jovem? É através da música. Quais eram nossos antigos ídolos, né? Cantavam as músicas, a gente ouvia, né? E aquilo dá idealização pra gente, a gente crescia, né? E tinha muitos discos censurados, né? Não precisa chegar tanto, muitos discos censurados, que não podia ouvir algumas coisas, mas hoje em dia tá demais, cara. Os caras estão fazendo assim umas canções que, para começar, é uma porcaria, né? Coisa horrorosa, né? De até se ouvir. Mas o palavrão, o incentivo ao roubo, o incentivo à violência, à prostituição, cara. Tem uma música que fala que não interessa a idade, tem que sentar no colo do cara. Isso é uma dor que você ouviu com um pai ouvindo um negócio disso. Machuca a gente, entendeu? Você incentivar garoto de 13, 14 anos, cara. E marmanjo velho. Não tem nenhum jovem cantando, marmanjo velho, entendeu? Usando da função de artista, falso artista, para ter ganho. E faz vídeo, ele com 4, 5, 6 mulheres, entendeu? Jovens, entendeu? Abusando das meninas. E bota isso na rede social e o pessoal bate palma pra uma merda dessa. Então, eu não tenho como aceitar, me desculpa assim, se exceder um pouquinho, porque aprovamos a lei e estou recebendo ameaças. Estão me ligando que vão ter que mudar. Eu falei, não, meu irmão, eu não mudo. Manda o prefeito vetar. A minha lei foi aprovada. Não vai ter show em Cachoeiro para patrocinado por dinheiro público. O dinheiro público não é para isso. Dinheiro público é para educação, para saúde, para segurança, entendeu? Para consertar nossas ruas, tapar os buracos. É isso que é o dinheiro público, cara. Por isso que a gente paga imposto. E paga tanto imposto, paga muito imposto. Tá me entendendo? Não é para pagar show de vagabundo em Cachoeiro, não.
Agora, Coronel, vamos lá. Eu tô falando com você aqui, o que eu vou falar agora. Você é um personagem esclarecido, um cara culto, né? Um cara para passar numa prova da polícia, o cara tem que estudar para ser um oficial, um cara que recicla, que está buscando conhecimento. E eu vou te tecer uma crítica aqui, não a você, mas para compor o cenário do que eu quero falar. Eu tinha uma crítica muito, muito séria para os mandatos anteriores aí, que eu considero, tem muitos amigos vereadores. Na verdade, eu acho que eu tenho um bom relacionamento com todos, não tem ninguém que eu não tenha. Até o cara que é de esquerda lá, o que agora não está mais, né, o Diogo Lube, sempre foi muito respeitoso comigo e eu com ele. Não tem restrição, acredito que com ninguém, que eu me lembre aqui. E também acredito que não tenha comigo. Mas, em linhas gerais, a gente está vindo de um momento aqui na nossa cidade de uma qualidade legislativa muito ruim. Uma leva E eu não estou falando de ninguém. Você tá pondo, não, eu estou falando no geral, cara. Se a carapuça serviu, o problema é seu. Não estou criticando, falando o nome de ninguém. Eu estou falando que a gente vem de uma situação em que eu vi uma produtividade muito pouca para o legislativo cachoeirense. Muito pouca efetividade. O cara que tem minimamente o conhecimento do que faz um legislador, um vereador no município, ele tem que saber qual o papel do vereador, que é fiscalizar o gasto do dinheiro público. Sim, do prefeito, do prefeito, sim, né? Do prefeito. E propor leis como essa que você está acabando de dizer aí, leis que têm fundamento, leis que vão melhorar a qualidade de vida da sociedade. O único objetivo do cara é esse. Claro. E, consequentemente, acredito eu, me corrija se eu estiver errado, um vereador municipal, ele é um cara que ele é, de certa forma, um embaixador, é um cara que representa o município politicamente, né? Se você pegar um avião e for lá numa sessão em Brasília hoje, você vai representar o município, vai representar os interesses do município de Cachoeiro, vai conversar com alguém na política. O que você acha da qualidade da Câmara hoje? Inclusive, você é vice-presidente da Câmara, né? Quero mandar um abraço também para o presidente Maitan, articular, Felipe, para trazer Maitan aqui, tá? De conversar com o nosso presidente aí da Câmara. Mas o que você acha da qualidade dos políticos que estão postos lá? O que você pensa dessa Câmara atual? É o momento de você falar para a galera aí. Como eu disse no início, né? Eu estou muito satisfeito hoje. Eu discordo um pouco, né, da sua fala, claro. E nós temos excelentes vereadores lá dentro, independente da sua bandeira. Se é direita, centro ou esquerda. Né? Poucos de esquerda lá dentro. E o debate está sendo muito interessante. Muito interessante. Cada um tem sua pauta diferente. Nós temos a pauta da cultura, que é do Thiago Neves. Tem uma pauta da questão das taxas abusivas da BRK, que é feita pelo Vitor Azevedo, muito bem colocada. É uma empresa que está em Cachoeira e hoje ela está extorquindo nossos cachoeirenses, né? Ela está lesando o bolso do nosso cachoeirense com as taxas absurdas de água. Eu falei da legislação passada. Tá. Passada, enfim. Entendeu? Estou falando qual a sua leitura para a atual. Sim, a atual eu falo que é fantástica. São nomes que eu estou dizendo. Não deu nem tempo de avaliar a galera ainda. Estou falando do que eu vi. Por pouco tempo, você entra assustado, mas depois você vai vendo a expectativa de cada vereador e aquela luta para passar projetos, né? Uhum. Você estava fazendo uma leitura legal. Você desculpa até ter te interrompido, mas só para pautar. Então você falou do Thiago defendendo a cultura. Ele fez o CRJ lá no Zumbi para atender o jovem, através da cultura, bacana. Pô, eu bato palma, entendeu? Você falou do Vitor. O Vitor nessa luta contra a BRK, nessas taxas abusivas contra a sociedade. O próprio Maitão, um cara centrado, um advogado, um cara bom. Nós temos os vereadores do interior que brigam muito pelo interior. Na semana passada, o Alexandre Itaoca, que ele é de lá de Itaoca, né? Uhum. Ele conseguiu passar uma lei que ajuda as pessoas que são diabéticas, cara, vai ter insulina gratuita, entregue na sua casa. Isso é fantástico. Você atender, geralmente quem tem diabetes são pessoas mais idosas, pessoas que não tem como sair de casa. E quando deixa de fazer o tratamento, muitas das vezes é fatal. Então ele conseguiu essa lei.
E essa lei vai atender as pessoas dentro da sua casa. Então são coisas que deixam a gente muito, muito satisfeito, que você vê que tem vereadores que estão fazendo a parte deles. Entendeu? E como é que está a relação com o prefeito? Com a gestão? O Ferraço ele é um expert político, né? O Ferraço ele está completando 19 mandatos, né? Então o cara, ele sabe tudo, né? Então a gente tem que aprender com ele. E não é bom estar de bola dividido com o Ferraço, não, entendeu? Você tem que ir aprendendo, você tem que saber o dia dele, como ele está. Tem dia que ele está bem, tem dia que ele está estressado, porque também controlar a cidade de Cachoeira não deve ser fácil, não. Mas a gente tem muita esperança no Ferraço, que vai fazer um excelente mandato. E nós, como vereadores, não estamos sempre prontos para atender o município. A gente está lá para atender o município. Se é bom para o município, nós vamos aprovar. Entendeu? E eu tenho certeza que o Ferraço escolheu bem os seus secretários e que a tendência é fazer um bom mandato. Eu vou melhorar a minha fala aqui, porque eu falei, eu acho que eu fui claro, mas eu vi que você entendeu diferente do que eu estava dizendo. Eu quis dizer o seguinte, eu analisei muito, a gente é político, cara, eu sou cidadão, eu sou eleitor, eu ajudo alguns colegas aí, vereadores, que, né, sempre que me procuram com opiniões, com ideias, estou sempre com uma postura contributiva. Mas eu quero dizer o seguinte, a gente veio de 8 anos aí de gestão, né, passada, e eu percebia uma Câmara muito fisiológica. O que é isso na política? É uma Câmara muito subserviente assim, não querer trazer, não ter força política para frentear nada, para buscar o progresso para a cidade, né? É nesse sentido que eu estava dizendo. Então, assim, tanto é que a gente teve uma renovação interessante da Câmara, né? A gente teve uma renovação interessante. Muita gente nova como você e vários outros colegas aí que ganharam. Você via quando via briga lá no passado, você via assim, muito blá blá blá. Você via muita gente gastando muita energia, dando nome de rua, dando comenda para os outros lá, dando título de não sei o quê, e pouco resultado prático, né? A Câmara foi. E isso eu estou falando com um bom presidente, que é o Braz, que é um cara que eu admiro, um vereador amigo meu, um cara também de muitos mandatos, um cara que sabe jogar o jogo, né? E nada contra, a minha crítica não é a ninguém, fulano, ABC, não é fulanizando a crítica. Mas a crítica é o seguinte, há espaço para a gente elevar o nível da qualidade da política produzida pela Câmara de Vereadores de Cachoeira do Itapemirim? Claro, quem eleva o nível é a sociedade, pô. A sociedade escolhe aquele que não for bem troca. É por isso que eu falo que o projeto mais justo, o processo mais justo é o processo eleitoral. E aí, Coronel, eu vou te falar uma coisa. A gente está percebendo um caminho na política nacional em que as políticas públicas, elas estão... A gente fala assim, não, vamos falar de Cachoeiro, né? O Brasil está muito longe, isso é presidente, é senador, é outra patamar. Mas a gente está percebendo que a política local, você que está aí assistindo a gente do estado de São Paulo, do estado de Minas, onde você estiver assistindo a gente aí, a gente fala assim, a política local, vamos cuidar da nossa política local. Mas a coisa está cada vez mais esbarrando em políticas nacionais. Me esclareço para você ouvir sua opinião. Você acabou de dizer que você aprovou uma lei aí anti-show, né? Que, na verdade, repercute muito o que tem acontecido em alguns municípios do Brasil, né? Sim. A lei anti-Oruan. Eu nem usar o nome de cidadão, porque eu não quero... Porque ele é um rapper, né? Não quer dizer que todo rapper é igual a ele, eu estou usando apenas o parâmetro, tá? Para dizer assim... porque eu fui muito criticado por alguns rappers de Cachoeira que eu fiz a lei pro rap. Nada a ver, porra. Eu fiz lei para aquele que fizer coisa errada. Eu tô contigo nessa aí, cara. A gente pensa igual. Eu tô provocando que o meu papel aqui é esse. Sim. Eu tô querendo dizer o seguinte. Você tem feito uma lei que realmente reflete o momento do país, como aconteceu em outros lugares do Brasil recentemente, leis locais, municipais e estaduais, contra, por exemplo, o uso daquela aberração que é aquele jeito de falar de gente doido. Sim. Né? Eles. Aí, o Estado, a lei local foi lá e disse, nós não queremos esse tipo de política na nossa cidade.
tempos depois, vai o STF lá e derruba tudo. Sim. Possivelmente pode então, acontecer. Não, sim, mas eu estou te provocando para dizer o seguinte: no final das contas, tudo aquilo que a gente está implementando, de uma maneira geral, tá, como a gente estava falando no início da nossa conversa da polícia aqui, a gente está falando da polícia local, que conhece a demanda local, que é treinada com a população local, que entende a realidade local e fica lá em cima alguém lá, o sistema, a política, tentando interferir aqui, né? Tentando fazer uma conexão com uma visão mais federalista do negócio. Você acha que isso vai ser uma tendência daqui para frente? A gente vai estar sempre esbarrando com políticas federais e, consequentemente disso, você, como um vereador local, vai estar sempre conectado com a realidade federal, nacional? Na verdade, o que acontece, né? Nenhum político sai do estado, ele sai da cidade. Pô. Todo mundo sai da cidade, né? E essas interferências, elas sempre existiram, mas agora está ficando muito mais clara. E a maioria dessas interferências são para defender a minoria. E nós que somos a maioria, ficamos aceitando cessar nossos direitos em prol da minoria. A gente sabe que não é a grande maioria que defende isso daí, mas são os caras que gritam, são os caras que berram, dão um escândalo, os caras que vendem, afronta. E nós vamos se acuando, diminuindo o nosso tamanho em prol de poucas pessoas, cara. Entendeu? Então, eu não vou me calar. Nós vamos colocar as leis que interdite a lei por lá. Mas vamos dar trabalho para eles, entendeu? Não vamos fazer outra lei depois, vão dar trabalho. Eles que vão lá e vão interditando essa lei. Quando não fizer, não vão praticar. Entendeu? E eu sou adepto de todos, cara. Já cumprimentava homem e mulher. Agora estão inventando até o tal do Todds, que não sei o que é isso. Todds, para mim, é Todds mexer com leite. Isso aí. Porque é muito gostoso. Já foi melhor, né? O Todds já foi um dos melhores chocolatados que tinha. É igual o bombom também, né, cara? O bombom era sabor, gostoso, né? Entendeu? Então, virou uma massa de gordura. Assim, cara, eles defendem o deles. Eles defendem os deles. Eu tô falando eles isso. Eles defendem os nossos. Eu tô falando isso, cara, porque é o seguinte. Até eu me lembro lá que você teve eu tive lá na audiência pública, eu quero que você fale dela agora na sequência. Eu tive lá e você, quando você foi fazer a proposta de uma audiência lá, você dialogou com o secretário de segurança de outros lugares, sim, claro. Você observou. Tem algumas cidades hoje que estão gerando políticas públicas de autoridade na área de segurança. E é sempre bom a gente se espelhar nisso, né? Sim. Né? É verdade? Eu visitei Blumenau, né? Uma cidade muito bonita, uma cidade, né, turística do Brasil, de Santa Catarina. E tive a oportunidade de ver como funciona lá o atendimento e as pessoas em situação de rua. Eu tive com o delegado Ferrari, que é o prefeito da cidade, ele veio da Polícia Civil e hoje é prefeito da cidade. Uhum. E... Te cortou o sonho? Não, pode continuar. Uhum. E aprendi lá muita coisa. E tentei trazer aqui essas aplicabilidades, né? Tentei trazer o que a gente tem que fazer para tirar esse sofrimento. Porque ninguém que está na rua está com dignidade, cara. Não existe dignidade para quem mora na rua, cara. Não tem como ter. O cara ficar à mercê das intempéries do tempo, da violência, da fome, do mau abrigo, dormir em qualquer lugar, da sanidade, à mercê das drogas, à mercê do álcool abusivo. Então, o que eu propus foi exatamente isso. Em momento algum, eu tive a intenção, naquela audiência pública, de fazer um projeto higienista, interditório, tirar as pessoas da rua, internar as pessoas compulsoriamente. Eu quero que o Estado dê condição. Foi exatamente o que foi feito em Blumenau. Em Blumenau, o que eles fizeram? Eles estudaram caso a caso, porque cada pessoa em situação de rua é uma história diferente. O que levou ele a ficar na rua? Então, e quem faz essas abordagens são profissionais especializados que estudaram o tema. São psicólogos, são assistentes sociais, são médicos que vão fazer essas abordagens. E a partir daí, você dividindo cada caso na heterogeneidade que tem, na questão heterogênica desse grupo,
você vai dar a condição para cada um sair da situação que encontra. O meu projeto é esse. Estudar cada caso e dar a situação do motivo que está levando ele a estar na rua. No momento que a gente provar para ele que ele não tem motivo para estar na rua, nós temos que exigir que ele vá para o alojamento que ele tem que estar, a situação que ele está. Mas o Estado tem que dar condição para cada um. Se é um viciado, se é um cara que está com problema de droga, dá a condição do tratamento digno, acompanhamento psicológico. Se é um cara desassistido pela sua família, procurar a sua família novamente. Entendeu? Se é um cara que precisa de um emprego, que é o maior problema hoje que nós temos na sociedade, o desemprego, tentar colocar ele no mercado de trabalho novamente. O cara que não tem casa, vamos tentar um projeto habitacional, um projeto humano, colocando o cara no emprego, o cara consegue pagar um financiamento barato, uma casa decente para ele morar, para construir a sua família. É tudo que a gente quer, foi o que foi feito em Blumenau e deu certo. Tem crítica? Tem. Tem gente que vive. E também não desse dá para negócio. acertar em tudo. Também Não, a gente não é consegue, acertar né, em cara? tudo. Eu nem falo que é acertar, Bruno. Eu falo que tem muita gente que vive disso, cara. É um absurdo. Muitas ONGs envolvidas que recebem dinheiros federais que parece que querem que a situação continue do jeito que está. Então eles preferem atacar do que dar uma ideia para o trem funcionar. Entendeu? Então, a gente não pode recuar. É igual aquela história, né, bicho? Eu não tenho a fonte aqui agora porque eu estou tirando isso da minha cabeça. Eu li, eu sei que tem referência. Mas, por exemplo, o governo de direita, para ficar claro aqui, foi lá e construiu ponte, um lugar que nunca teve ponte. Me parece que em algum lugar aí, tem que checar, voltou o pessoal da balsa, porque tem a indústria da balsa. Então, o cara tinha liberdade de ir e vir na ponte, vai voltar a pagar a volta, porque tem o pessoal do interesse da balsa. Do mesmo jeito que tem o cara do interesse do carro-pipa, tem um negócio carro-pipa, né? Em algumas regiões. Sem querer aqui polemizar, mas já polemizando, é muito difícil, né, cara? Tem setores da sociedade que tem interesse em manter o cara. Você não pode tirar o cara dali. O cara é livre para morar na rua. Eu assim, né? É o pensamento dessa galera, né? O ponto, infelizmente, mais baixo socialmente falando que uma pessoa pode estar como indigente, né? Claro, morando na rua. Situação Sem nenhum tipo de renda, isso não tem cabimento. E, infelizmente, tem setores da sociedade que glamorizam isso aí. Coloca isso como uma opção de infelizmente, vida. Né? Infelizmente. Usam essas pessoas para movimento do sem-teto. Aí coloca o cara morando na rua lá, vestindo uma camisa vermelha. O cara mobiliza recurso e dinheiro para comprar a camisa vermelha, o boné vermelho, a bandeira, mas não mobiliza a moradia para o cidadão, né? É difícil. Assim, se o movimento é sem teto, é que a gente construa os tetos para eles ficarem. E eu sou favorável que o governo custeie mesmo. E que o cara pague por esse teto depois, entendeu? Porque tudo que você dá de graça pro cara também não dá valor, não. Você pegar e dar uma casa pro cara, o cara rapidamente vai vender, vai para outro lugar. São vários casos aí de pessoal que ganhou a casa do Minha Casa Minha Vida e vendeu depois. Abandonou. Então, eu só falo o seguinte, o cara tá na rua e a grande maioria quer trabalhar, tá? Às vezes não tá conseguindo trabalhar porque tá com problema de um vício, então o Estado cuida do vício do cara. Nesse inteirinho, vai dando condição do cara se inserir na sociedade, profissionalizar ele de uma forma que ele vai ter condição de trabalhar e voltar ao mercado de trabalho. Assim que ele voltar ao mercado de trabalho, tentar subsidiar para ele um juro que ele consiga pagar a sua própria casa. Boa. E construa a sua família. Entendeu? Que pode ficar dando coisa para os outros também. Quando você dá muita coisa para os outros, você tira do bolso de alguém. Então você tira aquele que já paga os altos impostos, vão pagar mais ainda para poder, entendeu? Dar as coisas para os outros. Então eu sou favorável que tem que dar. E dignidade para a pessoa é quando você dá emprego para ela, meu irmão. O cara compra o que ele quer, ele sai a hora que ele quer, ele vai onde ele quer, dentro do tamanho que ele pode ir. E aí vira digno, cara. Sai da rua, meu irmão. Tem que sair da rua. Tem que dar condição pro cara sair da rua. A rua não dá dignidade para ninguém. O cara na rua é sem dignidade. O cara tá lá à mercê de tudo, cara. Da violência, das drogas. Tá à mercê do mal político também, que aproveita da situação. Trata o cara como pobre coitado. Não pode ser dessa forma, não. Tem que dar condição pro cara sair da rua. E meu projeto é esse. Eu vou fazer de tudo para isso acontecer. Quando eu for vereador, eu for uma pessoa que mora em Cachoeiro, eu vou trabalhar por isso e não tenho medo de quem me ameaça, não. Eu vou falar aqui, Coronel, das empresas que são parceiras aqui desse projeto. Claro.
Tá? Também um café muito gostoso aqui agora. Esse café aí tá chegando. Saulinho, vamos botar aqui os nossos parceiros. Quem são as empresas que estão ganhando visibilidade aqui nesse projeto do Pó de Pedra? A gente bateu 50 mil visualizações nossas aí, para nós é uma conquista. Zero impulsionamento, só no orgânico, só construindo conteúdo de qualidade, meu amiguinho. Aqui você tá com a gente e você é uma audiência que nós estamos formando agora, Coronel. Aquela galera que já tá seguindo, que fica pedindo o próximo, que fica querendo o próximo episódio. Já temos a nossa audiência consolidada aí. A galera da recorrência, que fala, quando é que é o próximo episódio? Eu tenho que assistir. Nós estamos com um público aí legal. Tem um cara todo dia de manhã, um ouvinte nosso lá de São Paulo, uma cidade do interior de São Paulo. Aí todo dia de manhã ele tá indo trabalhar e manda o áudiozinho para mim. Bruno, tô aqui assistindo aqui o episódio, tal. Ele comenta, ele faz o relatório para mim do episódio que ele tá assistindo. Bacana, cara. Então isso é legal, que nós estamos alcançando grandes números aqui de visualização. Esse canal está só começando, tem pouquíssimos meses. Com pouquíssimos meses, a gente já foi aí, tivemos uma experiência maravilhosa, fomos o podcast oficial da Marmomac. Quero mandar um beijão aí para Flávia Milanese, para o Wagner, para toda a equipe que faz a Marmomac, que faz a Cachoeira Stone Fair. Já tivemos uma experiência muito legal, a convite do Coronel Fabrício, estivemos lá na Câmara Municipal de Cachoeira do Itapemirim, cobrindo uma audiência pública para gerar informação, conteúdo, para debater temas importantes da sociedade. E uma empresa maravilhosa que está com a gente, a OMI Roads, está aqui como parceira, gerando conteúdo, tendo a marca dela exibida em nosso meio. Nós temos aqui também a nossa querida Envelope Mais Aditivos Industriais, uma empresa pioneira no setor de envelopamento de bloco, né? Então, a gente está avançando pesadamente aí em parceiro, e temos mais 5 novos parceiros do Pó de Pedra que vão ser anunciados em breve. Você cola com a gente aí que vocês vão começar a ver as novas empresas junto com a Envelope Mais e com a OMI Road que estão conosco. Fabrício, vamos finalizar aqui, né? Vamos falar que você é político, e o cara que é mordido por esse negocinho da política, e o cara não quer sair desse trem mais. O cara monta uma carreira, o cara monta uma estrutura, e tem o povo que acredita nele, e tem a equipe ali, querendo ou não, é um time. Sim, ninguém faz nada sozinho. Tem o time ali que está levando para cima, vamos embora. Qual que é os próximos passos? Você vem a deputado na próxima pleito? Meu projeto, eu venho deputado ano que vem, cara. Eu vou vir sim. Eu quero contar aí com o apoio desse pessoal que defende essas causas minhas, né? São causas muito importantes, causas que a gente tem que dar um passo, às vezes, um pouco maior, até para proteger mais a nossa sociedade, entendeu? E cada vez mais o desafio ele é importante, porque o debate só melhora e aumenta, entendeu? Eu não sou contra a ninguém que tem o ideal dele, não, mas eu quero que o meu pensamento, a minha ideia, a nossa ideia, ela seja ouvida também e seja respeitada. Então, eu venho para deputado, sim, e vai ser um debate bacana aí com os outros candidatos que estão vindo aí para a gente. E também temos que apoiar o nosso presidente Bolsonaro, né, cara, na próxima eleição. Eu quero que os meus votos sejam todos direcionados para o nosso presidente, para a gente fazer essa mudança nesse país, que precisa novamente ser tradicional e ser conservador, para a gente conseguir trazer de volta o nosso orgulho. Você falou e vai vir deputado, mas você não falou aqui, estadual ou federal? Aí, ó. Deputado, vamos esperar, sendo os próximos episódios. É isso aí. Coronel, você está aqui com a gente agora. Eu fiz assim aquela hora e voltou, né? Foi uma coincidência? Foi, não foi? Lá. A gente está com o fone aqui, tem hora que ele dá uma sambada. Mas a gente vai resolver isso essa semana. Mas, Coronel, você já é parceiro nosso, você é amigo nosso. Essa casa aqui te acolheu e tem te acolhido. Não só você, tá? A gente também está abrindo as portas aqui para vários políticos. O debate é muito bom. Mas, em especial, a gente tem cultivado um caminho legal. Você tem sido solícito a gente fez pouquinha coisa, mas já começamos bem a trajetória. A gente fez um evento aqui recentemente, você esteve conosco, nos deu apoio, trouxe uma galera, discutiu um assunto, pautas importantes. Tivemos lá também, agora estamos aqui falando. Quero colocar à disposição esse espaço aqui
para a Câmara de Cachoeiro, você na qualidade de vice-presidente lá. Filipão tá aí. Vamos montar uma estratégia para trazer algumas pessoas que têm um bom assunto para falar, claro, que têm uma boa pauta. Independente do viés político, a gente está aqui para conversar com esquerda, com direita, com lado, centro. Aqui não tem... Lógico que a gente tem a nossa convicção política pessoal, isso é uma premissa de cada um tem a liberdade de defender a bandeira que quer, mas aqui é um canal de comunicação, né? É uma plataforma de bate-papo. Essa conversa aqui vai subir para a internet e vai ficar lá enquanto a internet for internet, eternamente, né? E você vai consultar no seu dia que você está assistindo esse bate-papo aqui, né? De repente você está assistindo esse bate-papo aqui, Coronel Fabrício já virou presidente do Brasil, quem sabe, né? Lá na frente, senador da República, não sei. Mas a gente tem a honra de estar aqui registrando fragmentos da história, da gente estar aqui pautando assuntos relevantes para a sociedade civil organizada, para a sociedade civil, você dona de casa, você que é empresário do ramo do mármore e granito, quanto você clama por segurança lá no seu estabelecimento, para os seus empregados, para o seu funcionário, para a sua rotina, né? A gente é afligido com tantas coisas, é o cara que entra para roubar um abrasivo lá no seu estoque, é o cara que rouba lá a carreta lá na viagem, que rende o motorista e leva a carga embora, é o cara que passa cheque sem fundo lá, estelionatário, que aplica golpe na sociedade. E para todas essas aflições que a sociedade enfrenta, os órgãos de segurança pública estão aí, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, né, os órgãos de competência da Justiça do Estado, do município, do país. Estamos aqui para gerar voz e para trazer assuntos que façam você refletir um pouco mais, para que façam você conhecer os personagens e as personalidades que estão assumindo o poder, que estão contribuindo, né, com o poder público aí, né, com o legislativo, no caso do Coronel Fabrício, do nosso município, mas a gente tem conversado com autoridades federais aqui, estaduais, municipais, temos procurado registrar conteúdos de relevância para você. Fica aqui o meu agradecimento, viu, Coronel? Obrigado aí. E o espaço está franqueado a você, seu time aí. Eu agradeço aí a participação e dizer que o nosso projeto é sempre acertar mais e errar menos. Quando a gente erra, a gente pede desculpa, né? Quando a gente sai também da linha da comunicação de forma que venha ofender alguém, eu não tenho nada contra nenhum grupo, não tenho nenhum preconceito contra ninguém. Só que eu quero defender os meus ideais. Meus ideais eu quero que sejam respeitados como o respeito de vocês. Então, eu não entro em rede social de ninguém para atacar ninguém, não mando recado para ninguém. E quero ser respeitado da mesma forma. E também digo uma coisa aqui, eu não tenho medo de ninguém, entendeu? Eu trabalhei 32 anos na Polícia Militar, nunca deixei de fazer o que eu tinha que fazer por meio de criminoso, não vai ser agora. Nós vamos continuar nosso trabalho, não adianta ameaçar, estamos aqui prontos para atender a sociedade da melhor forma possível. E se tiver que combater o crime e tiver que ser dessas leis que a gente está passando, nós vamos continuar botando essas leis, continuar botando esse projeto. E eu tenho certeza que aquela Câmara Municipal vai aprovar os projetos que vão ser de bom para a sociedade, para as crianças e para o nosso jovem de Cachoeiro. Muito obrigado. Bom, você que está aqui com a gente, curta, comente, compartilhe, interaja com esse conteúdo. Você que chegou aqui através do Coronel Fabrício, você que é apoiador do mandato dele, do projeto de política dele, você que é do PL, você que de alguma forma tem simpatia, afinidade com o projeto do Coronel Fabrício, você é muito bem-vindo. Curta, comente, compartilhe, interaja com esse conteúdo. Meu querido Felipe, distribui esse trem, joga lá na galera. Estou falando ao vivo aqui, estou te jogando esse compromisso para rodar aí nos seus peitos. Mas compartilhe esse conteúdo. É importante, página vive de audiência, página vive o nosso canal aqui. A gente tem investido uma grana preta aqui em qualidade, em equipamentos de qualidade. Quando uma coisa não sai do jeito que a gente quer, a gente briga aqui para evoluir, para avançar. A gente comprou equipamentos aqui, Coronel,
de primeira linha. Nós temos aqui bacana, um nível técnico de qualidade muito, muito pujante, né? E você está aqui recebendo, bebendo dessa fonte aqui, um espaço que dá voz, que dá oportunidade, que gera conteúdo, para você conhecer a política pública de qualidade, como essa que o Coronel Fabrício tem desempenhando na nossa cidade, ou no nosso estado, e por que não dizer no nosso país. Muito obrigado por você estar aqui com a gente até o final. E você já sabe, aqui com a gente falar de pedra ficou mais leve. Muito obrigado pela sua companhia.